Olá, amados, sejam bem-vindos. Neste módulo nós vamos estar tratando sobre a angústia para Jacó. Jacó que passou a ser chamado de Israel, filho de Isaque, filho de Abraão, a quem Deus chamou de Ur dos Caldeus para constituir o povo de Israel. Jacó teve 12 filhos, sobre eles nós vamos falar um pouquinho mais, antes da gente inserir Israel nesse contexto da angústia para Jacó, um tempo de terrível tribulação para a nação de Israel. Então, de Ur dos Caldeus, Deus chama Abrão. Quando ele chama Abrão, ele fala: Abrão, sai da sua terra para um lugar que eu vou te mostrar. E Abrão obedeceu, saiu da sua terra, e nesse caminho Deus conversou com ele, deu uma promessa sem igual para este homem, Abrão. Trocou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de muitos, pai de uma multidão. Pois Abraão recebeu uma promessa que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Então Abraão se tornou o patriarca de Israel e o homem através de qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Gênesis 12, 3b. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. A história de Abraão é maravilhosa, fabulosa, riquíssima e muito conhecida. Nós fizemos um estudo sobre o povo hebreu, que depois, se quiser entrar em mais detalhes, dá uma olhadinha nele. Agora, na verdade, nesse módulo, nós queremos simplesmente traçar a linhagem de Abraão até a promessa. Então, Abraão teve um filho, já em idade avançada, onde Deus confirmou a promessa que ele havia recebido. Então, ele teve o primogênito Ismael, que Deus não deu a Ismael essa confirmação, mas sim para Isaque, com sua esposa Sara. Isaque recebeu a palavra do Senhor confirmando o chamado de que através dele, Isaque, filho de Abraão, todas as famílias da terra também seriam abençoadas. Gênesis 26, 4b. E por meio dela serão benditas todas as nações da terra. E Isaque, então, também teve 2 filhos, o primogênito Esaú e depois Jacó. E foi Jacó que recebeu a confirmação da mesma palavra, do mesmo chamado dado para Isaque, seu pai, e Abraão, o seu avô, de que através dele as famílias da terra, as nações da terra seriam abençoadas. Gênesis 28, 14b. E em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Êxodo 4, 5b. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então temos Jacó, esse personagem bíblico fascinante também, de muito ensinamento para nós. Nós não poderemos nos aprofundar, senão dizer que Jacó veio a ser chamado de Israel e teve 4 mulheres. A primeira foi Lia, em seguida Raquel, irmã de Lia, as 2 filhas de Labão, depois Bila e Zilpa. O seu primogênito foi concebido por Lia, Ruben. Em seguida também, através de Lia, veio Simeão. E Lia ainda veio a conceber Levi, seu 3º filho. Seu 4º filho veio de Bila, chamado Dan. Depois Lia concebeu novamente e veio a nascer Judá. Depois de Judá veio Naftali, filho de Bila. E em seguida Zilpa concebeu Gade. Depois Lia concebeu novamente a Issacar. E Zilpa concebeu a Aser. E novamente Lia concebeu a Zebulon, seu último filho. E Raquel veio a conceber, a trazer José e Benjamim. Raquel veio a falecer depois da concepção de Benjamim. Então nós temos aí as 12 tribos de Israel, as 12 nações que vieram também a ser 12 patriarcas de Israel, que são os filhos de Jacó. Durante a contagem dessas tribos, o nome de José normalmente é omitido. Por quê? Porque Jacó veio a adotar os filhos de José, Manassés e Efraim, como seus próprios filhos. Eles 2 passaram a ter herança junto com os outros filhos de Jacó.
Então o nome de José não herdou terra, mas sim os seus filhos, Manassés e Efraim. E a tribo de Levi também é comumente deixada de lado quando se fala da herança de terras e da quantidade de guerreiros que seriam necessários para alguma guerra, para alguma peleja. Levi era deixado de lado. Por quê? Porque os levitas, eles foram chamados para o sacerdócio, para servir ao Senhor como sacerdotes. E através dessa função eles não poderiam ir à guerra e não receberam herança. Era uma tribo que não tinha terra e era sustentada pelas outras tribos. Esse então será um tempo de tremenda provação, pelos quais os descendentes de Jacó, os filhos de Jacó, as tribos de Israel irão ter que passar, denominado pelo profeta Jeremias como o tempo de angústia para Jacó, que durará 3 anos e meio aproximadamente. Jeremias 37. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante, e é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Babilônia, novamente a Babilônia. E por quê? Bom, algumas escolas escatológicas não creem absolutamente que Israel tem algum papel relevante ou preponderante ou profético nos dias de hoje, muito menos nos últimos dias. Israel teve o seu tempo, quando Deus abençoou Israel como povo de Deus, que trouxe a lei, os profetas, trouxe o Messias, Jesus segundo a carne. Mas ao crucificá-lo, ao crucificar o Messias e quebrar a aliança com Deus, Israel foi posta de lado, foi abandonada por Deus. E a igreja assumiu o seu lugar, assumiu o seu papel, recebendo inclusive as promessas que eram destinadas a Israel, são destinadas agora à igreja, que é chamada por este grupo de Israel de Deus. E esse grupo crê que esse período de angústia para Jacó se deu exatamente naquele tempo do cativeiro babilônico, onde houve grande tribulação para Israel, sem igual até aquele momento. Então nós temos a igreja e Israel. E existem 3 grandes escolas escatológicas que falam a respeito desse relacionamento entre a igreja e Israel. Uma delas chama-se a teologia da substituição, onde a igreja e Israel se referem a um mesmo grupo de pessoas. A gente pode explicar um pouquinho mais sobre isso no decorrer desse módulo. Temos também a teologia da separação, que diz que a igreja e Israel se referem a diferentes grupos de pessoas. E ainda a teologia dos remanescentes, que diz que a igreja e Israel se sobrepõem uma à outra de alguma maneira. Bom, dentre aqueles que não creem na relevância de Israel nos dias atuais, estão os aliancistas, né? A teologia da aliança, que também é conhecida como teologia do pacto, né? Que refere aos pactos da redenção, das obras e da graça. O supersessionismo, que também é conhecido como a teologia da substituição, que tem aí 5 ênfases, né? A primeira é o caráter punitivo, de que os judeus foram punidos e perderam todas as promessas que lhe foram conferidas. O caráter econômico, que é o povo de Israel, foi substituído pela igreja nos planos de Deus, nada tem a ver com finanças. E a parte estrutural, ou seja, o Antigo Testamento se torna então inferior ao Novo Testamento. O fraco, a característica fraca, que é a nova aliança, é uma adição à lei mosaica, que não é mais necessária, e a forte, que a nova aliança substitui então a lei mosaica. E nós temos vários grupos, várias igrejas conhecidas, né? Essa teologia da substituição começou há muito tempo, nós talvez falemos nisso em outro módulo separado, em outro estudo, mas dentre os católicos, a igreja ortodoxa, nós temos a igreja luterana, anglicana, episcopal, congregacional, a presbiteriana, menonita, cristã reformada e tantas outras que adotam essa teologia da substituição, ou os aliancistas, né? Temos também alguns grupos, não todos, né, entre os metodistas, batistas, nazarenos e adventistas. Por que eu estou mencionando esse nome?
porque é importante. Muitas vezes nós congregamos nas igrejas e não entendemos o que essas igrejas realmente creem, porque muito não se fala disso nos púlpitos, né? Então é importante a gente entender essa direção que é dada pelas igrejas, até para você se instruir, buscar conhecer, perguntar ao seu pastor, ao seu líder e saber exatamente qual é a posição que a sua igreja adota em relação a Israel nos dias de hoje. E você vai ver a relevância disso no decorrer desse estudo, né? Novamente, eu quero me colocar em humildade, né? E Deus está vendo o meu coração. Não quero fechar a questão, não quero ser conclusivo, dizer a coisa é assim, tem que ser assim, a Bíblia diz claramente isso, a Bíblia diz claramente aquilo. Eu não gosto desses termos, sabe? Porque se fosse tão claramente, como todo mundo diz que está claro nas Escrituras, não haveria tanta divergência nesse ponto, né? Então a ideia aqui não é que a partir de hoje eu estou com a palavra final, aqui tá, vamos fechar a questão sobre isso. Jamais, não é a minha pretensão e nunca vai ser, né? Então eu tenho grandes amigos nessas igrejas, os amo de paixão, são meus irmãos, né? Então não existe combate nem ataque ao aliancismo, somente mostrando uma diferença radical, né, daquilo que a gente está ensinando aqui agora. Romanos 11, 17 e 18. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participantes da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu quem sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Como para muitos, Israel se separou de Deus e foi abandonada por Deus. Falar de uma restauração futura de Israel soa muito mal, né? Não dá para encaixar dentro de nenhuma doutrina que eles possam ter. Bom, voltando no tempo, lá no ano 70, aconteceu a invasão e a destruição de Jerusalém pelos romanos, né? O general Tito, com seu grupo, destruiu a cidade e os judeus foram dispersos pelo mundo por quase 2000 anos. Não é pouca coisa, é muito tempo e muito sofrimento, né? E isso foi um dos gatilhos, uma das coisas que fez com que a igreja, não nessa época, mas no quarto século, já em Constantino, aquele imperador romano que se converteu, né, juntou os bispos à liderança do Oriente e do Ocidente para fazer um concílio e determinar algumas coisas. Se Jesus era realmente Deus, tinha a mesma... falar sobre a Trindade, se era sábado ou domingo, definiram várias coisas, e dentre elas, né, que Jerusalém não tinha mais nada de especial e que o povo judeu realmente não tinha nada mais a ver com Deus, que o Israel de Deus era a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Isso foi determinado no concílio, isso mudou a direção da igreja, que a igreja se ensoberbeceu, se engrandeceu, porque até então a igreja vinha, nos seus primórdios, sendo perseguida, jogada aos leões, sendo queimados vivos, sendo atacados, sendo banidos, sendo, sabe, perseguido demais. A igreja se mantinha forte, prosperava e crescia. Por quê? Porque a esperança da igreja era o céu. A esperança da igreja era estar com Jesus, porque o noivo viria buscá-la. A esperança da igreja era lá com ele, porque aqui nós éramos forasteiros. Nós estávamos aqui como peregrinos, aqui não era nosso lugar. Então a igreja, pensando assim, ela enfrentou os leões, ela enfrentou as adversidades, honrou o nome de Deus, glorificou a Deus e foram recebidos em glória pelo Senhor. São mártires. Só que, por 1000 razões, creio eu, até por mudança de estratégia, né, do inimigo da igreja, ele percebeu que era melhor se agregar, juntar-se a eles. E Constantino se converteu e, a partir de então, ele determinou que quem não fosse cristão é que seria perseguido. Olha só. E aí a igreja ficou muito importante, né? A igreja se tornou, de repente, de uma hora para outra, soberana. Ela começava a ditar as ordens. E foi o desastre. Por quê? Nesse concílio a igreja falou, olha, nós somos o Israel de Deus e a gente tem carta assinada de Deus aqui agora. E começou, a gente conhece a história, né? O desastre que foi a igreja católica ortodoxa naquele período, tantas outras coisas aconteceram. É história conhecida. Certamente hoje a igreja católica ortodoxa e tantas outras não são assim. Glórias a Deus, bendito seja o Senhor pela reforma que houve, né? Que trouxe novos ares, que abriu a Bíblia, que abriu as portas para o que nós temos hoje,
Deus usou muito e usou fortemente esses homens, né? Então, assim, mas muita coisa não foi peneirada, muita coisa continuou no seio da igreja. Aí você fala, mas tinha que cortar tudo? Bom, aí já não é a minha briga aqui, tá? Mas essa teologia da substituição permaneceu, né? E o aliancismo continuou imperando e como impera até os dias de hoje. Com uma faceta ou outra diferente, com uma embalagem, com uma cosmética, com, né, uma maquiagem diferente, e alguns com uma coisa bastante diferente, mas assim, tratam Israel da mesma maneira, né? O povo judeu foi realmente para a diáspora e sofreu quase 2000 anos, até que o Senhor começou a cumprir promessas, palavras que deu a esse povo, como iria trazê-los de volta para uma nossa nação hoje. Poderia surgir qualquer nação de novo, né? Mas por que Israel? Por que Israel tinha que ressurgir? Né? Porque quando tudo isso foi bolado, Israel estava dispersa pelo mundo. Então essa ideia de que era uma nação que Deus ainda continuava cuidando, não podia estar na mente de ninguém, né? Alguns homens até, sabe, de Deus do tempo do século XVI, XVII, XVIII, XIX, homens que quando eu leio hoje eu choro, parece que eles estão pregando o atual para hoje, homens de Deus, mas eles não tinham essa visão de que Israel iria florescer, não criam tanto, porque quase 2000 anos tinham se passado. Bom, não é só um evento corriqueiro, não é. Uma nação nascer em um dia foi profetizado, tantas outras coisas foi profetizado e está acontecendo. E como Deus profetizou sobre o Messias no passado, ele profetizou inúmeras vezes, através de inúmeros profetas, sobre a vinda do Messias. E tudo, 100% do que foi profetizado a respeito da vinda do Messias se cumpriu literalmente. Como foi dito? Exatamente da maneira que foi dito que ia acontecer. E as promessas da segunda vinda, as promessas dos últimos tempos, muitos tomam agora como alegoria, né? Não é literal, não, isso não quer dizer isso, quer dizer aquilo, mas baseado em nada, desculpa, mas não é baseado. A alegoria faz interpretações mis. Eu conheço interpretações tão complicadas, né? Tão complicadas. Existem alegorias? Lógico que existe, mas é claro quando ela aparece, né? A Bíblia mesmo explica algumas delas e outras nem tanto. O Apocalipse é cheio delas, mas não quer dizer que a literalidade não está lá, né? Vai acontecer exatamente como está profetizado. É assim que eu creio, é assim que a Bíblia me mostrou, é assim que Deus faz. Jesus veio literalmente como Deus disse que ele viria. Logicamente, quando você fala de dragão vermelho, de uma mulher voando com asas para o deserto, tudo isso não é isso, e você vê a própria interpretação dentro da Bíblia. A Bíblia se explica, ela se mostra, né? Eu não quero entrar nessa discussão agora, senão já inchou, né? Eu estou falando não era porque a gente trouxe esse assunto de alguns não quererem nem olhar, alguns que esse módulo vai aparecer não querem nem olhar, vão criticar de cima a baixo, o que não é nada de errado, né? Pode julgar, pode criticar, nenhum problema. Mas então, voltando a esse assunto da teologia da substituição, ela existe hoje e ela tem sido danosa para com o povo de Deus, porque ela não fala só da substituição em si, ela não só pune Israel colocando na figura de uma nação qualquer, que não é o caso, mas como ela traz para a igreja coisas indevidas. A igreja já tem a bênção do Senhor, já tem as promessas referentes à noiva de Cristo, a própria igreja. Quando ela absorve as promessas que não são da igreja, cria uma confusão, né, doutrinária, cria uma confusão séria na mente e no coração de muitas pessoas. E infelizmente eu não estou vendo muito jeito da gente tratar disso em estudozinhos picados. Que o Senhor tenha misericórdia e traga a nós, né, toda a verdade que nós precisamos. Jeremias 31, de 35 a 37. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima,
e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Bem, o que eu posso ver é que o sol, as estrelas e a lua continuam firmes. Isso quer dizer que a aliança abraâmica continua firme também, continua valendo também. Para ela deixar de valer, teria que haver uma mudança em todo esse cenário aí. Todo sol, estrela e lua teriam que sair do seu firmamento. Não é o que acontece. E eu dei um exemplo só. Tem várias passagens na palavra de Deus que demonstram o cuidado de Deus com Israel e que os decretos dele são para sempre, são eternos. E ele não muda, né? E um dos problemas com isso é que também abre uma porta que quando Deus diz que alguma coisa é eterna, quando Deus diz que alguma coisa é para sempre, se ele faz uma aliança com você e diz, ó, isso vai ser para sempre, e você vê isso acontecendo com Israel, Israel agora já foi abandonada porque pisou na bola, porque falhou feio. E isso a palavra está dita e todo mundo sabe que falhou, né? Falhou por si própria, por culpa própria, né? E a gente sabe muito bem que Deus também, em parte, cegou a Israel. A palavra diz isso. Em parte, Israel foi cegada para que, pela cegueira deles, nós pudéssemos ser alcançados. Tem muito mistério nisso. Tem muita revelação para se obter disso aí. Então, a cegueira veio a Israel, em parte, porque Deus queria que eles não enxergassem completamente o que estava acontecendo e deixassem os gentios entrarem, a igreja entrar, o mistério de Deus que estava guardado, que Paulo falou e outros livros mencionam, que é a igreja. Se você vê os profetas, Daniel fala sobre esse tempo, né, que nós vivemos, a Era da Graça. Essa Era da Graça foi possível porque Deus cegou em parte o entendimento dos judeus na época de Cristo, para que não reconhecessem a Cristo. Olha só. Mas ainda assim, a culpa não é dessa cegueira parcial que eles tiveram, né? Porque eles estarão, sim, passaram e passarão ainda na angústia para Jacó, um período terrível, né? Porque abandonaram a aliança e adoraram outros deuses. A gente vai ver na história de Israel que isso acontece. Só que isso não acontece hoje. A gente está falando de quem? A gente está falando de santos? A gente está falando do povo de Deus? Pois então eu te digo uma coisa, nós, como igreja, que somos habitação do Espírito Santo de Deus, não temos que carregar o peso da lei nas nossas costas, né? Nós falhamos. E tem hora que a gente falha feio, feio. A graça de Deus nos acolhe, a misericórdia de Deus nos acolhe. Mas por que nos acolhe e não acolheu Israel? Não acolheria Israel, né? Então, essa mensagem de que Deus pode mudar, se você falhar com ele, olha, é melhor você não fazer isso, porque senão a punição vem e aí já era. Cuidado, porque nós não temos, assim como Israel não teve condições de sustentar aquela aliança, nós não temos condições de sustentar nada. A nossa força é o Senhor. É Ele, através dele que nós ficamos em pé, através dele que nós nos movemos e nós existimos. Ele efetua o querer e o realizar, é Ele que faz em nós. Então não podemos nos sentir agora aqueles que detêm, né, a promessa, aqueles que detêm a bênção. Né? Por quê? Porque os outros falharam, eles mataram o Messias. Como se eu não tivesse matado o Messias. Como se Jesus não tivesse morrido por minha causa também. Eu também crucifiquei a Jesus. Essa é uma mensagem do Evangelho. Não foram os judeus que crucificaram Jesus. Eu crucifiquei a Jesus. Certo? Não é isso? Não foi no meu lugar que ele morreu. Ele não teria que ter morrido no meu lugar. Senão eu não seria salvo. Senão eu não seria justificado. Senão eu não seria redimido. Senão eu não estaria com ele para sempre. Pois então, foi eu. E foi você. Fomos nós. Então culpar o povo judeu, eles agora estão sofrendo porque mataram o Messias. Quebrar a aliança. Sabe? Então são coisas que se você começar a pegar isso, colocar no peso de Israel, não, Israel está sofrendo por causa disso. A Bíblia diz, não, a Bíblia não diz assim. A Bíblia diz que ela foi punida sim. E Deus considerou como não meu povo. Né? E Deus considerou, você vê a história de Oséias quando fala, principalmente das nações da tribo do Reino do Norte, que foram dispersas e muitos não sabem onde andam. Deus falou disso. Né? Que eles iriam sofrer, que eles iam e sofrem. Eu não conheço, a igreja sofre perseguição.
atroz, feroz na terra. A cortina de ferro, nós temos contato com a igreja perseguida, nós sabemos, a cortina de ferro, né, de bambu, qualquer uma, pensa que não existe, elas estão por aí ainda. Eu sei que existe perseguição atroz e feroz contra a igreja, mas se você olhar o paralelo, existe perseguição atroz e feroz contra os judeus, e há muito mais tempo, né? Eles sofrem, sim, e sofrem porque Deus está tratando com eles, e haverá sim uma futura restauração de Israel. Nós vamos tratar disso aqui rapidinho nesse estudo hoje. A Bíblia vai falar essas coisas. E não podemos esconder debaixo do tapete essas promessas. Não podemos achar que elas são para nós, porque não são. Alegorizar, não, isso aí quer dizer tal coisa. Isso que Deus disse para Israel é para mim hoje. Não é para mim. É uma promessa para a nação de Israel. Não absorve isso para você, porque Deus já deu as suas promessas. Tem promessas que não cabem mais, né? E elas são concernentes a você. Existe o exemplo. Coríntios fala disso, Romanos fala disso, né? De que está escrito é para o nosso exemplo, a nossa instrução. Vamos aprender com Israel. Quando Israel era obediente, Israel tinha a bênção do Senhor. Quando Israel desobedecia, o Senhor deixava Israel se sujeitar aos seus inimigos. É a mesma coisa hoje. Percebe? Então, quando eu olho para Israel, eu tenho um grande espelho. Eu falo, ó, Israel estava andando bem, estava prosperando, estava feliz, porque era uma nação debaixo dos cuidados de Deus. Cultuava ao Senhor. Quando Israel aceitou deuses estranhos, Israel começou a se envolver com novas alianças, com novas situações. Israel começou a perder a proteção de Deus. É a mesma coisa. Mas cuidado, tá? Cuidado. Eu quero continuar. Eu quero falar mais sobre Israel. Eu não sou um adorador de Israel. Eu não tenho Israel como, Israel. Não. Aquele que eu amo, aquele que eu adoro, tem um nome. O seu nome é Jesus Cristo. Meu Senhor, meu Salvador, meu Redentor, aquele que me comprou, me ama e morreu por mim. Esse é o meu Deus. E ele era judeu. Porque tinha que ser judeu, porque Deus disse para Abraão que ele abençoaria todas as famílias da terra, e foi Jesus, a descendência de Abraão, Isaac, Jacó e toda aquela que você conhece, que veio ao mundo para abençoar todas as famílias da terra. O plano de Deus, o projeto de Deus nunca foi só para Israel. A gente sabe que não. Israel até achou que sim, foi outro erro de Israel. Israel está cheio de erro. Se você quiser espremer a Bíblia, vai cair mais erro de Israel do que qualquer outra coisa. Mas ao mesmo tempo, a Bíblia fala que você não pode tocar em Israel, porque você está tocando a menina dos seus olhos. Não do olho de Deus, do seu, né? Porque você vê que a Bíblia está dizendo isso. É muito perigoso isso. E disse, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso continua valendo. Quando que parou de valer? Quando? Quando alguém alegoricamente interpretou que não valia mais? Cuidado. Cuidado com essas interpretações alegóricas, porque a Bíblia não autoriza, né? Então, Zacarias 2:8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Muitos, ao lerem esse texto, pensam tratar-se das meninas dos olhos de Deus, o que seria algo seríssimo, né? Mas, na verdade, ao examinar etimologicamente essa frase, aquele que toca Israel, toca na menina dos seus próprios olhos. Cegam a si mesmo para a verdade, deixando de enxergar. Na verdade, a gente consegue entender algumas cegueiras baseado nessa frase. Aquele que toca Israel, toca na menina dos seus próprios olhos. É um grande alerta. É engraçado notar que as maiores discordâncias entre essas correntes teológicas é exatamente Israel. Existem outras, certamente, que são discordâncias de peso também, mas a de Israel, por quê? Porque ao apoiar a corrente de Israel ainda ter relevância, ou Israel não ter relevância, muda tudo, né? Muda todo o cenário. Eu já estou cansado daquela discussão, quantos povos de Deus existem, né? Dois ou um? Deus tem quantas mulheres? Sabe, uma coisa bem difícil, né, nessas discussões. Mas principalmente de achar que Israel está completamente desapareceu de tudo, sendo que a Bíblia inteiramente fala disso. Esse é um problema. Aí isso faz diferença, essa doutrina, isso é importante. É importante a gente ter gastado aqui esse tempo todo falando disso.
Nós estamos falando da angústia para Jacó. Eu, de repente, estou falando de correntes doutrinárias, teológicas e escatológicas. Isso realmente é importante. 1 João 2, 24 e 25. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecerei vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Olha, essa coisa de doutrina, às vezes, é enrolada, E às vezes é obsoleta também. Às vezes se discute muito para nada. Mas esse é o problema, porque tem muita coisa importante que se discute e alguns têm como nada. Então é esse ponto que tem que ter um bom balanço. Porque aquilo que você acredita, a sua doutrina, vai determinar aquilo que você vive, aquilo que você faz, a sua prática. Então, se você tem uma doutrina errada, uma doutrina que mostra um Deus errado, um Deus irreal, você vai estar agindo baseado nessa doutrina e vai estar agindo errado. Vai estar, de repente, cultuando a um Deus errado de uma maneira errada. Eu estou indo longe, Estou, mas eu quero chocar, eu quero provocar você. Porque Deus não é aquilo que eu manipulo, Deus não é aquilo que eu crio, não é aquilo que eu imagino. Ele é. Eu não quero adorar a Deus da minha maneira, ou da maneira que eu entendo. Eu tenho que adorar a Deus como Ele quer ser adorado. Você entendeu o peso disso? Deus é e não muda, Deus quer ser adorado daquela maneira e não muda. Percebe? Então a nossa doutrina é que tem que se submeter, o nosso entendimento é que tem que se submeter à palavra de Deus. Por isso é muito importante. Existem várias? Sim. Existem de todo tipo. Existem umas absurdas, que mexem nos absolutos de Deus. Essas tem que combater. De frente, com força, com firmeza, sem medo. Porque essas são malignas. Elas levam a pessoa a sair do caminho. Esse é um grande problema. Existem outras doutrinas que são, completamente maleáveis. Não tem que ter discussão. Até que eu acho diferente de você, você acha diferente de mim, mas até aí dá para andar junto. Vai batizar por imersão, por aspersão? Calma, Não é um grande problema. Mas são doutrinas diferentes. Então, eu não estou falando de doutrinas, de procedimentos de igreja, eu estou falando de palavra de Deus, tá bom? Então, quando você determina algumas coisas no teu coração e pensa no futuro sobre elas dessa maneira, eu conheço pessoas, eu estou falando, e eu choro por algumas, que eu conheço mais, que estão vivendo uma vida totalmente fora do que a palavra de Deus pede, manda e orienta que se viva, porque ela crê que é uma predestinada, ou seja, não importa o que eu faça, eu vou acabar indo para o céu. Eu sei que nem é a maneira com que aqueles que creem na predestinação pregam e ensinam, mas a coisa vai a tal ponto que no final é isso que se mostra. Eu vou para o céu, quer eu faça ou não faça, ou eu não vou para o céu, quer eu faça ou não faça. Entendeu? E isso da maneira que é colocada, ou fraco na fé, ou preguiçoso na fé, ou qualquer aquele que não tem entendimento, ele pode se desnortear, perder o norte, andar na direção errada, sair do caminho reto. Por quê? Porque não, Deus que determina tudo, Ele tem misericórdia de quem quer, a soberania dele diz, e a pessoa fala, então não sobrou nada para mim, Então, esse é o problema quando você entra em doutrinas que impõem a Deus um procedimento que Deus não impôs, que Deus não falou. Ou se Ele falou, não foi da maneira que a doutrina está estabelecida. Tá? Eu estou pegando em lugar pesado, eu estou pegando em lugar sensível, eu estou pegando em lugar forte. E I'm sorry, desculpa. Porque eu estou mais preocupado com vidas que eu estou vendo perecer. Eu estou vendo vidas sendo engolidas, tragadas, mastigadas, porque seguem certas doutrinas, porque a doutrina tomou lugar no coração deles. Eu sei que a maioria das doutrinas que tem uma boa base, uma boa exegese, tem uma boa capacidade de transmitir a verdade, tem problemas, tá? E a minha talvez tenha problemas, tá bem? Não, ela tem também, sabe? Eu não estou dizendo nisso. Eu estou querendo dizer só o seguinte: existem doutrinas perigosas, nocivas, sabe? E aí não adianta você florear e trazer um versículo em grego e hebraico. Eu gosto de grego e hebraico, eu estudo, eu queria saber
milhões de vezes mais, eu tenho estudado para me aprimorar, mas não está aí. Nosso Deus não é um Deus de pau e de pedra, nosso Deus fala. Amém? A gente tem que conversar com Ele, a palavra tem que ser viva, revelada, senão ela mata. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Atos 20, 27. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Eu quero mencionar uma coisa que para mim muito importante, muito significativa acerca de todas essas coisas que a gente fala. Muito mais importante do que isso. O aliancismo, o dispensacionalismo e outras tantas, né? Sem entrar nas esdrúxulas, né? Elas têm uma coisa em comum que é o mais importante. Elas creem no Evangelho da mesma maneira, não há divisão, é a mesma maneira. É só em Jesus que há salvação, Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só através dele, pela fé, não por obras. Amados, isso tem que ser celebrado, porque isso é o cerne, isso é o mais importante, essa é a mensagem que tem que ser pregada. E esta mensagem, ela é única, ela é a mesma, ela não muda. Glória a Deus por isso, porque nós servimos ao mesmo Deus, nós somos filhos do Senhor, nós somos irmãos em todos os sentidos. Existem discordâncias acerca de questões escatológicas e muitas, severas, controvérsias profundas, mas não acerca dele, não acerca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a tudo enche em todas as coisas, né? A fotografia que Colossenses dá de Jesus, ela toda vez que a gente lê, a gente é engolido por ela, porque Ele é Jesus Cristo. Então, pela fé, a salvação está nele. E nisso existem só duas classes, aqueles que creem e aqueles que não creem, né? Há concordância nisso também. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê já está condenado. Essa é a mensagem do Evangelho. Glória a Deus, porque diante de tudo que a gente falou, independente de posições, achismos e capacidade de criação, nós temos em comum o principal: Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Amém. Gálatas 3:28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Jesus, quando fala da igreja, ele fala assim: na minha igreja que eu vou estabelecer. Ele estabeleceu a igreja. E quando a igreja foi estabelecida, lá em Pentecostes, os líderes da igreja que Deus levantou foram judeus. Os apóstolos, aqueles que estabeleceram a doutrina dos apóstolos, que Deus depois mandou que fossem aos gentios. Pois é, então a igreja é composta de judeus e gentios, né? Um plano misterioso, milagroso, maravilhoso, poderoso de Deus, a igreja do qual nós fazemos parte, é composta de judeus e gentios. Mas o Novo Testamento também faz distinção entre a igreja, os gregos, os gentios e os judeus. Existem ainda essas três categorias no Novo Testamento: os judeus, os gentios e a igreja. Então não está abandonada a figura dos judeus, mesmo no Novo Testamento. 1 Coríntios 10:32. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus. Terá Deus, porventura, rejeitado seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. A pequena expressão de modo nenhum exprime em grego que é espantoso sequer admitir essa possibilidade. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum.
Mas, pela sua transgressão, veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. E ele acrescenta no verso 12: Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. E ele prossegue no verso 15: Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, senão vida dentre os mortos? Tão certamente como veio a queda temporária de Israel, tão garantida está a sua restauração e sua plenitude futura. Tão concretamente como houve uma rejeição temporária, tão assegurada está a sua renovada aceitação. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Essa palavra angústia, ela reflete um sofrimento sem precedentes para Israel. É um tempo de aflição como nunca foi visto pelos filhos de Jacó. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco há de haver. Daniel 12, 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. As Escrituras descrevem coisas muito importantes que vão acontecer nesse período. Fora esse tempo de angústia, de aflição, tamanha, sem igual, sem precedentes, fala também que Miguel vai se aparecer para lutar a favor de Israel. Fala do livramento, do escape, da redenção de Israel. E fala principalmente que essa trindade satânica, que é o dragão, o anticristo e o falso profeta, se levantará com fúria e com toda a força contra Israel. Nós vemos também um pouco sobre esse período da terrível tribulação, da grande tribulação, no módulo Grande Tribulação, Grande Meretriz, tantos outros você pode olhar. Não vai caber tudo aqui, mas é um período crítico, é um período tenso da humanidade, como nunca aconteceu antes. Não só para Jacó, porque Jacó vai estar no centro de tudo isso, mas todo aquele que aqui estiver, a coisa não vai estar muito boa, não. Apocalipse 11, 2. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. Zacarias 14, 1 e 2. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Apocalipse 12, 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. A fuga para o deserto. 1260 dias ou 42 meses,
ou 3 anos e meio, porque o ano religioso, o calendário religioso de Israel são 360 dias. Bom, esse período, alguns dizem que essa coisa é meio física, esse deserto é real, vai para um deserto, outros dizem que é espiritual, mas o que a gente sabe é que vai ser após esse tratado de paz, na metade do período de terrível tribulação ser quebrado, quando houver a transgressão assoladora, né? Aquele momento que o anticristo vai querer sentar no trono de Deus como se fosse Deus. Pois é, a partir dali a noiva, a mulher vai fugir para o deserto. E a gente sabe muito bem que essa mulher, ela tem a ligação direta com Israel. Você pode depois ver o módulo A Mulher e o Dragão, a gente especifica mais, a gente lê, a gente fala mais sobre isso. Então ela vai para o deserto. E o mais importante aqui, né, eu creio que é uma coisa simbólica, eu creio que isso é uma metáfora. Por quê? Porque fala da mulher com 2 asas voando para o deserto. Essas 2 asas, né, certamente é uma metáfora. Então, de qualquer forma, sendo espiritual ou não, sendo físico ou sendo só um momento espiritual, o mais importante é que a mulher, nesse período, vai estar sendo protegida por Deus. Estará debaixo dos cuidados da proteção do Altíssimo. Apocalipse 12:14. E foram dados à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Satanás e suas hostes não conseguirão encontrar Israel, porque estará no deserto protegida e segura por Deus. Lembra daquela época que Israel saiu do cativeiro egípcio, que ficou no deserto 40 anos, pois ela ficou ali sendo guiada pela nuvem e pelo fogo, né? Pela nuvem de dia, pelo fogo à noite. Ela não foi alcançada pelos seus inimigos, não houve combate, ela estava totalmente segura ali no deserto. É uma figura bem parecida. Depois de 1260 dias, depois desse período, eles vão retornar com alegria, eles vão sair desse deserto, eles vão sair desse esconderijo, da mesma forma que depois do deserto, Israel entrou em Canaã, na terra prometida. Bem, chegará o dia da vingança do Senhor, da manifestação da ira de Deus sobre a humanidade, pois Israel estará segura e protegida nesse tempo do derramar da ira de Deus também. Você lembra lá no Egito, que quando Deus teve juízo sobre a nação do Egito, aquelas 10 pragas vieram sobre a nação do Egito, desolaram todo o Egito. Pois é, Israel foi poupada, foi protegida de todo aquele juízo que vinha sobre o Egito. Da mesma forma, Israel será poupada da ira. Deus livrou Israel da chuva de granizo, que foi a 7ª praga. A Êxodo 9:26. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Deus livrou os israelitas do enxame de moscas, a 4ª praga. Êxodo 8:22. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Deus livrou os animais dos israelitas, que foi a 5ª praga. Êxodo 9:4. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Deus livrou os israelitas das trevas, que foi a 9ª praga. Êxodo 10, 22 e 23. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Deus livrou os israelitas da dor, da morte dos primogênitos, que foi a 10ª praga. Êxodo 11:7. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas.
Israel será protegida também das assolações das taças da ira de Deus, da mesma forma que o Senhor a protegeu no Egito. Isaías 8,14. Então ele vos será por santuário, mas servirá de pedra de tropeço e rocha de escândalo às duas casas de Israel, por armadilha e laço aos moradores de Jerusalém. Jeremias 31:1. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão o meu povo. Falar da história do povo hebreu, a gente vai ter que chegar nas duas casas de Israel. Bom, teríamos que falar do período dos profetas, dos patriarcas, né? Falar dos juízes, dos sacerdotes e chegar até o rei, porque Israel acabou pedindo um rei ao Senhor, né? E o Senhor acabou concedendo que Israel tivesse um rei. E 3 reis reinaram sobre todo o Israel. 3 reis reinaram sobre as 12 tribos de Israel, vindo depois disso a divisão em 2 reinos. E o primeiro rei ungido por Deus para governar Israel foi Saul, e reinou por 40 anos em Israel, de 1050 a 1051 a 1010, 1011. Depois de Saul veio então Davi, que também reinou 40 anos em Israel, de 1011 a 971 a.C. Acabando o reinado de Davi, veio do seu filho Salomão, que também reinou 40 anos em Israel, de 971 a 931 a.C. 1 Reis 11:33. Por que me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon, e não andaram pelos meus caminhos para fazer o que é reto aos meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi, seu pai. 1 Reis 11:30 e 31. E Aias pegou na roupa nova que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Bem, e Salomão não fez o que era bom diante do Senhor, né? Salomão adorou outros deuses, Salomão andou mal diante de Deus, e o Senhor ia tirar o reino dele. Não tirou o reino de Salomão por amor a Davi, mas prometeu que iria tirar o reino do seu filho. E Deus então decidiu separar o reino de Israel, dividir o reino de Israel. Não foi nada que Deus não tivesse comandado, foi a ação de Deus, né? Então Roboão, filho de Salomão, foi reinar em seu lugar. Quando ele reuniu as tribos, né, para assumir o reinado no lugar de Salomão, as tribos se levantaram e perguntaram a ele: olha, você vai fazer igual teu pai? Porque teu pai cobrava imposto demais, né? Salomão enriqueceu, fez coisas suntuosas em Israel, mas cobrava bastante imposto. E as casas de Israel, as tribos de Israel, todas elas falaram: olha, esse imposto está muito pesado, né? Vamos ver se a gente resolve isso aí melhor, porque a gente já não está aguentando. E aquela coisa toda, né? E Roboão falou: olha, me dá 3 dias para eu avaliar como vai ser e a gente conversa. Aí foi, se reuniu com seus conselheiros mais velhos, né, da época dos seus pais, e os conselheiros falaram assim: olha, baixa o imposto. Se você baixar o imposto, esse povo todinho, essas 12 tribos, vão sempre te servir, né? Eles não querem sair debaixo da casa de Davi, porque Davi era as 12 tribos, né? Salomão também. Então ele ouviu esse conselho das pessoas mais maduras, mais experientes, mais idosas, mas ele decidiu também se aconselhar com os da idade dele, os mais moços. E os mais moços falaram assim: não, cara, não faz isso não, isso é fraqueza, né? Não faz um trem desse. Se você fizer isso, o povo vai achar que você é um rei mole. E ele reuniu o povo depois de 3 dias, e aí disse ao povo: olha, se meu pai cobrava de vocês pesado, pois eu vou cobrar de vocês muito mais pesado. Vocês vão sofrer na minha mão. E aí o que aconteceu? O povo decidiu abandoná-lo. E daí surgiu então a divisão do reino de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul. Então o reino foi dividido. Ao norte, chamado Reino do Norte, Israel. E ao sul, Reino do Sul,
chamado agora de Judá. No reino do norte ficaram 10 tribos: Ruben, Simeão, Dan, Naftali, Gade, Asser, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Todos eles faziam parte agora do reino do norte, chamado Israel. E o reino do sul ficaram 2 tribos, Judá e Benjamim, e associados a eles também Levi, a tribo dos sacerdotes. A tribo do norte, a sua capital era Samaria, e governou sobre essas 10 tribos Jeroboão, que era um da tribo de Efraim, um efraimita, que Deus o levantou para governar sobre as 10 tribos do norte, Jeroboão. E a tribo do sul, a capital era Jerusalém, e ficou com Roboão, que era da tribo de Judá. Durou aproximadamente 210 anos o período do Reino do Norte, até eles serem exilados pelos assírios em 722 a.C. 210 anos eles existiram com vários reis, até que houve o ataque dos assírios e houve o exílio em 722 a.C. O Reino do Sul, Judá, durou mais, durou aproximadamente 350 anos, até que foram invadidos pelos babilônicos e também foram exilados da terra em 586 a.C. Bem, o que se tem notícia então do Reino do Norte, o Reino de Israel, também chamado Casa de Israel, é que foram ao exílio pelos assírios e depois eles foram dispersos e foram assimilados por todas as nações. A gente sabe que alguns chegaram a voltar para a terra, nós vamos falar sobre isso depois. O Reino do Sul, Judá, Jeremias fez uma profecia de que aquele cativeiro teria um início e um fim. 70 anos estavam destinados para que aquele Reino do Sul ficasse no cativeiro e que depois desse tempo eles voltariam para Jerusalém. E Deus fez exatamente, literalmente isso. Depois de 70 anos, Daniel estava orando, Deus mandou as visões das 2.300 tardes e manhãs, das 70 semanas, e Deus falou para ele, olha, está na hora. Então, na época de Esdras e Neemias, Deus levantou esses homens também para reedificar Jerusalém, que havia sido destruída, reedificar o templo que havia sido destruído, iniciando-se aí a contagem das 70 semanas, assim que houve a ordem para a reconstrução. Profecias maravilhosas, todas elas dadas muito tempo antes, que começaram a se cumprir exatamente como foi dito, literalmente. Bom, o Reino do Sul, alguns remanescentes voltaram então para Jerusalém. Com eles, alguns do Reino do Norte também, não todos. A gente vê menção disso em alguns que voltaram. Quando Esdras foi fazer o recenseamento, ele falou de pessoas de todo Israel, falou de várias tribos. Mas a notícia que se tem é que as 10 tribos saíram disseminadas pelo mundo e assimiladas pelas nações. Oh, aleluia! As promessas de Deus para a casa de Davi continuam valendo, valendo, valendo. Miqueias 2,12. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas de Bosra, como rebanho no meio do seu pasto, farão estrondo por causa da multidão dos homens. A casa de Israel do Reino do Norte é muitas vezes também chamada de casa de Efraim, provavelmente por causa de Jeroboão, que foi o rei sobre as 10 tribos, e ele era efraimita. Pois é, a casa de Israel ou casa de Efraim, existe uma profecia, uma palavra em Ezequiel, que diz que a vara de Efraim com a vara de Judá, elas serão novamente reunidas numa só vara, num só povo. E Deus sabe muito bem aonde estão todos esses povos, todas essas tribos que estão dispersas ainda, Deus as reunirá. Isso é palavra de Deus. E eu sei que isso vai acontecer literalmente, como ele diz que vai acontecer. Jeremias 33. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei voltar do cativeiro o meu povo Israel e de Judá, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los à terra que dei a seus pais e a possuirão. Jeremias 31, de 31 a 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, e que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais,
no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Bom, em relação à doutrina efraimita, a gente tinha já falado um pouco aqui, mas eu decidi não incluir muito nesse módulo, porque senão ele enche e fica grande demais. No módulo Israel e a Igreja, em outros locais, nós vamos falar mais a fundo um pouco da doutrina efraimita, ou a teologia das duas casas de Israel, né, que falam que os judeus de hoje são os descendentes apenas das tribos do sul, Judá e Benjamim, e que as tribos perdidas de Israel, aquelas 10 tribos do norte, são os gentios que creem em Jesus como Messias. Né? Os cristãos estão como que escondidos entre essas 10 tribos de Israel, entre as perdidas que acabaram sendo amalgamadas, né, pelas nações da terra. Eles creem realmente que os cristãos são membros dessas 10 tribos de Israel ou Efraim. Bom, isso dá um pouco de discussão, muita coisa para a gente aprender, né, para a gente estudar e afirmar também. Porém, as Escrituras elas afirmam que Deus tem uma vocação e um propósito para os gentios, independentemente de qualquer vínculo sanguíneo com o povo de Israel. Dentre os maiores difundidores dessa doutrina efraimita ou das duas casas, nós podemos citar o Angus and Batia Wooten, da House of David, Casa de Davi. É um grupo grande que vem propagando essa doutrina já há bastante tempo. Tem o Moshe Koniuszowski, alguma coisa parecida com isso, né? Seus Braços para Israel. E Jim Staley, da Paixão pela Verdade. O Jim Staley, inclusive, tem alguns trabalhos aí no YouTube. Eu vi uns em 2012, 2013, bastante longos, né? Bastante interessante de você estudar. Tem o Stephen Howe e tem até um brasileiro que eu vi, que eu esqueci o nome dele agora. Ele é do Japão, ele fala sobre as duas casas de Israel. Então tem muito material para você olhar, né? Sempre com bastante critério, com bastante cuidado, porque tem de doce e tem de sal, né? Junto com algumas verdades, tem algumas coisas empacotadas que não é boa, não vale a pena, é muito perigosa. Mas é para você olhar sim, procura esses grupos e outros tantos que você vai encontrar também sobre a doutrina efraimita. Levando sempre em consideração que o mais importante em relação a Efraim e Judá é que é um povo só. Eles são os filhos de Jacó, eles são as tribos de Israel, que Deus vai reunificá-las no tempo do fim para a restauração. Esse é o ponto principal que a gente está trazendo aqui. Nós vamos estudar e falar sobre essa doutrina um pouco mais, porque eu acho que vale a pena, porque tem muita coisa boa e tem muita coisa perigosa, né? Mas que o Senhor nos leve a bom termo. Bem, com as tribos já reunificadas, quando a situação parecer desesperadora demais, o remanescente de Israel irá reconhecer aqueles a quem eles transpassaram, irá reconhecer Jesus como seu Messias. João 19:37. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Romanos 11:26 e 27. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Nesse tempo, Deus intervirá em favor dos filhos de Jacó. Deus vai intervir para redimir Israel. Isaías 30:26. E a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura de seu povo e curar a chaga da sua ferida. Jeremias 31:13. Então a virgem se alegrará na dança, como também os jovens e os velhos juntamente, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei, e lhes darei alegria em lugar de tristeza.
Bem, nesse período haverá uma conversão ao Messias, uma conversão a Jesus, como a gente já mencionou. A Bíblia fala que todo Israel será salvo. A Bíblia não fala que todo israelita será salvo. Há um remanescente. Mas eu creio que esse todo Israel significa exatamente isso. Todas as tribos lá estarão. Não vai ser só duas, né? Não serão só duas tribos a serem redimidas, a serem salvas, a serem tratadas. Todo Israel estará presente, porque é a promessa de Deus. E esses remanescentes de Israel serão salvos. Por que serão salvos? Porque reconhecerão Jesus como Messias. Jeremias 30:18. Assim diz o Senhor: eis que farei voltar do cativeiro as tendas de Jacó, e apiedar-me-ei das suas moradas. Jeremias 30:22. E ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. Jeremias 31:11. Porque o Senhor resgatou a Jacó e o livrou da mão do que era mais forte do que ele. Deuteronômio 4:29 e 30. Então dali buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiverdes em angústia, e todas estas coisas te alcançarem, então, nos últimos dias, voltarás para o Senhor teu Deus, e ouvirás a sua voz. Oséias 5:15. Irei e voltarei ao meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então eles, angustiados, de madrugada me buscarão. Oséias 6:1. Vinde e tornemos ao Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, feriu e nos atará a ferida. Bem, amados, antes de encerrar esse módulo, vou fazer uma rápida comparação aqui da vida de José com Jesus, que tem tudo a ver com a redenção de Israel. Em Gênesis 37:18, fala da conspiração que houve por parte dos irmãos de José contra ele. Já em Marcos 3:6, fala que houve também uma conspiração por parte do seu próprio povo contra Jesus. Em Gênesis 37:28, diz que José foi vendido e traído pelos seus irmãos. E em Mateus 26:15, diz que Jesus foi vendido e traído pelo seu povo. Em Gênesis 45, de 5 a 9, fala do momento que José perdoa seus irmãos. Em Mateus 24, de 22, 23 e 31, diz que Jesus perdoará o seu povo, Israel será perdoado. Em Gênesis 45:1, diz que José se revela aos seus irmãos, dizendo: olha, eu sou José. Em Zacarias 12, diz que Jesus se revelará ao seu povo. Esta aliança que Deus firmou com o povo de Israel, ela não foi anulada por hipótese alguma. Deus sabia que estava lidando com um povo de dura cerviz. Quando Deus formou, através de Abraão, Isaque e Jacó, esta nação escolhida por Deus, ele sabia que era uma nação de dura cerviz, difícil. E ele não firmou a sua aliança em cima da fidelidade desse povo. Ele firmou essa aliança em cima da sua própria fidelidade. E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti em suas gerações, por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus, e a tua descendência depois de ti. E te darei a ti e a tua descendência depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Porque eu sabia que eras duro, e que a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará às nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do mar. Darás a Jacó a fidelidade, e a Abraão a benignidade que juraste a nossos pais desde os dias antigos. Porque povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu
para que lhes fosses o seu povo especial de todos os povos que há sobre a terra. Orai pela paz de Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Amados, nessa vida, todos nós sabemos que há dias ensolarados, dias de muita paz, onde a brisa suave passa, o tempo está tranquilo, tudo em paz. E há dias de vales, dias de dificuldade, de lágrimas, de tristeza, dias de tormenta, de tempestades e às vezes bem forte. O que nos garante o amanhã e nos dá sossego é sabermos que Ele permanece fiel e que Ele cuida de nós. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã e Ele nos tem em suas mãos. E o cuidado do Senhor não se afasta de nossas vidas. Essa certeza, ela vem na montanha e no vale. Porque o nosso Deus é Deus na montanha e Ele também é Deus nos vales.